Oi, pessoal! Chegamos à nossa aula 7 e na aula de hoje a gente vai estudar o capítulo 10 da apostila de Física. Então, a gente vai falar sobre fenômenos magnéticos, tá? A aula de hoje é uma aula teórica, não tem cálculo matemático, a gente não vai precisar fazer conta. Isso não significa que vai ser uma aula tão tranquila assim. Na verdade, ela não é difícil, porém, ela precisa de atenção com os termos que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente vai estudar o funcionamento de um ímã, tá? Então, vamos lá. Breve histórico, tá? Como é que se começa a estudar magnetismo? Por que leva esse nome, inclusive, magnetismo? Porque foram os gregos que descobriram na região da Magnésia, por isso o nome, um mineral que recebeu o nome de magnetita, que conseguia atrair outros corpos. Então, esse material é um ímã natural. Ele atraía outros materiais, outros corpos. Esse material, né, esse mineral, na verdade, que é a magnetita, ela é constituída por óxido de ferro, que é a estrutura que está aí, química que está aí na telinha de vocês, tá? Óxido porque tem oxigênio, ferro porque tem ferro, tá? Então, a magnetita, ela é constituída de óxido de ferro e ela tem uma propriedade natural de agir como um ímã, tá? Então, ela é um ímã natural. Foi a partir dessa descoberta, foi a partir desses estudos que você começa, então, a dar o pontapé inicial com os estudos sobre magnetismo, tá? Vamos falar rapidinho sobre as características de um ímã. A gente já meio que sabe o que é um ímã, né? Ímã serve para atrair alguns materiais metálicos, enfim. Ele consegue atrair alguns corpos. Então, a gente meio que já convive com o ímã no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se eu falar a palavra ímã, você consegue imaginar o que é. Mas vamos às características, efetivamente, de um ímã. Um ímã possui dois polos, o norte e o sul. Na verdade, um ímã pode possuir até um pouco mais do que dois polos, mas ele tem que ter, no mínimo, dois polos, que a gente chama de norte e sul. Tá? Esses são os nomes dos polos que a gente tem em um ímã. A gente tem o polo norte e a gente tem o polo sul. A gente não pode ter um polo magnético isolado, um material que tem apenas o polo norte, um material que tem apenas o polo sul. Não dá. A partir do momento que você tem o polo norte no ímã, você também vai ter o polo sul, tá? Você tem que ter, no mínimo, esses dois polos. A gente estuda ímã em barra, tá? Então, imagina que você tem uma barra, você tem que imaginar, tem na imagem aqui seguinte. Você tem uma barra, e na barra você tem duas extremidades. Então, você tem que ter a extremidade norte e a extremidade sul. Qual é a outra característica de um ímã? Os polos magnéticos de mesmo nome, eles vão se repelir. Ou seja, aqui na imagem eu tenho norte com norte. Essas linhas são os campos, tá? Quando eu tenho norte com norte, o que acontece? Esses polos vão se repelir. Mas se eu tenho norte com sul, esses polos vão ser atraídos, eles se atraem. Então, vamos lá. Os polos de mesmo nome, norte com norte ou sul com sul, eles se repelem. Quando os polos têm nomes contrários, ou seja, o norte e o sul, eles se atraem, tá bem? Outra característica legal de um ímã é que quando você parte um ímã, você gera novos ímãs. O que isso significa? Se eu parto essa barra aqui, ó, esse é meu ímã, tá? Essa barra aqui primeiro é o meu ímã, o polo sul e o polo norte. Eu quebro essa barra, tá? Quando eu quebro essa barra, eu vou gerar dois novos ímãs. Por quê? Porque o polo magnético não pode existir sozinho. Então, aqui, ó, eu tenho a existência do polo sul e aí eu tenho a criação de um polo norte nesse ímãzinho aqui também. Aqui eu tenho a permanência do polo norte e a criação de um polo sul aqui nesse ímã. Ou seja, um ímã, quando ele é partido, ele dá origem ao quê? A dois novos ímãs. Então, de um ímã partido, eu tenho a formação de dois novos ímãs, tá? Eu não preciso partir assim no meio, eu podia partir aqui só desse ladinho, ia gerar um ímã pequenininho e o outro um pouco maior. Quebrava aqui, ó, geraria um ímã pequenininho e o outro um pouco maior, tá? Sempre que eu parto o ímã, eu vou ter a criação de novos ímãs, tá? Nesse caso aqui do ímã em barra. Uma utilização desse conhecimento sobre magnetismo é num aparelho muito utilizado, que é a bússola, né? Antes do GPS, antes de você jogar no Google para saber onde você estava, as pessoas utilizavam bússolas e a usam hoje quem faz trilha,
quem navega, enfim, a bússola ainda é muito utilizada. Qual é o princípio desse instrumento? A agulha, que é essa parte que está aqui no meio, na verdade é um ímã, tá? E aí o que acontece? O polo norte magnético, e aí quando eu falo polo norte magnético, é o polo norte da agulha, do ímã. Esse polo norte ele é orientado para o norte geográfico, tá? Então aqui eu tenho o norte geográfico. E o polo sul magnético é orientado para o polo sul geográfico. Ok? Então o polo norte magnético da minha agulha vai ser orientado para o norte geográfico da Terra. O sul magnético é orientado para o sul geográfico da Terra. Mas aí, um pesquisador, um cientista chamado Gilbert, que foi muito importante para o estudo do magnetismo, lá em 1600 ele publicou um livro sobre, e aí ele fala que a Terra é um grande ímã. Ele trata a Terra como um grande ímã. A partir do momento que a Terra é um grande ímã, ela tem polos. Ela vai ter um polo magnético. E aí, olha que interessante. O polo norte geográfico da Terra é onde existe o polo sul magnético. Então, o polo norte geográfico da Terra é onde você encontra o polo sul magnético da Terra. E aí, olha que interessante, por que a bússola funciona daquela forma, então? Repara que o norte geográfico é onde eu tenho o sul magnético da Terra. Então, então a bússola, você tem o quê? O norte magnético da agulha sendo atraído pelo sul magnético da Terra. E o sul magnético da Terra corresponde ao seu polo norte geográfico, ok? Isso que a gente entende melhor o funcionamento da bússola e por que efetivamente ela é atraída pelo norte geográfico. Por que ela seria atraída pelo norte geográfico? Para ser atraída pelo norte geográfico, deve existir algum polo magnético lá, certo? Mas para o norte magnético da agulha ser atraído para o norte geográfico da Terra, esse polo tem que ter um nome contrário ao nome do polo da agulha, certo? Porque a gente viu que nomes contrários se atraem, nomes iguais se repelem, tá? Por isso que o norte magnético da agulha, ele é atraído para o sul magnético da Terra, que equivale ao seu norte geográfico, tá? A gente não vai estudar campo magnético da Terra agora, tá? Só para a gente entender o que é o funcionamento da minha bússola, tá? Eu posso classificar os meus ímãs, pessoal, em relação ao tipo, né? Se ele é natural ou se ele é artificial. Já diz o nome. Natural, porque ele naturalmente possui essa propriedade, por exemplo, a magnetita. Agora, o artificial é quando essa propriedade é induzida, ela é provocada. E eu posso fazer essa indução ou melhor, eu posso fazer nessa formação de característica de magnética no meu ímã artificial, quase que não sabe, de algumas formas, tá? Esse nome de dar essa característica magnética a algum material, a gente chama de imantação, tá? A imantação é dar essa característica de ímã a algum material que não possui essa característica naturalmente, ok? Então, é transformar um material em um ímã. Isso pode acontecer por indução, que é quando você tem a aproximação de um ímã, e aí você acaba imantando esse outro material, esse outro corpo, para que ele também se torne um ímã. Isso é por indução. Por atrito tem que existir o contato. Então, você tem o contato entre um ímã mesmo e esse material que você quer imantar, ok? Ou por corrente elétrica, que a gente vai estudar nos próximos slides. Esses ímãs, eles também podem ser classificados como permanentes e temporários, tá? Tá escrito aí temporais, mas é temporários. O nome já sugere, né, o porquê dessa classificação. Permanentes é quando eles mantêm essa propriedade de ímã, tá?
Mesmo sendo artificial, esse material pode conservar essa propriedade, né, de ser um ímã, de agir como um ímã. Nesse caso, a gente fala que ele é um ímã permanente. Quando esse efeito desaparece, a gente fala desaparece em um curto período de tempo, a gente classifica esse ímã como um ímã temporário, tá? Então, permanente quando se conserva a propriedade, temporário quando essa propriedade, em um curto período de tempo, desaparece, tá bem? E aí a gente chega numa parte interessante que é o seguinte: quando a gente estudou ramos da física, eu citei para vocês o eletromagnetismo. Mas aqui nesse caso, o que eu quero falar para vocês? Que até o século XIX, mais ou menos, a área da eletricidade e do magnetismo eram dois ramos separados da física, tá? A partir dos estudos existentes no século XIX, aí também tem o experimento de Ørsted, que é esse aí que a gente está vendo na tela. O que você tem? Você passa, então, a relacionar eletricidade com magnetismo. Você passa a relacionar esses dois campos e percebe que eles atuam entre si, que eles comungam de várias propriedades. Então, você passa então a ter o ramo da física eletromagnetismo, que estuda eletricidade e magnetismo e suas relações. Agora, qual é o lance desse experimento? Por que ele traz toda essa bagagem com ele? Aqui eu tenho um circuito aberto, tá? Circuito aberto, não está passando corrente. Vê que a minha agulha aqui, ó, tá apontando norte e sul. Beleza. Aí eu começo a ligar esse circuito e passa corrente elétrica. Repara que a agulha mudou. A posição da agulha mudou. O que isso significa? Isso significa que a corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos. E onde a gente percebe esses efeitos magnéticos? No movimento que a agulha fez, tá? A agulha da bússola, ela sofreu uma atração por esse movimento de carga elétrica. Ou seja, a corrente elétrica, lembra que corrente elétrica é fluxo ordenado de elétrons, certo? Então, são cargas em movimento, tá? Essas cargas em movimento, elas foram capazes de produzir efeitos magnéticos. E aí a gente chega no conceito de campo magnético, tá? Quando a gente estudou eletricidade, a gente viu que duas cargas em repouso criavam entre si uma força eletrostática. Agora, quando eu tenho cargas em movimento, elas criam entre si, além da força eletrostática, eu tenho também a força magnética, tá? O que é, então, o meu campo magnético? O meu campo magnético é o campo que é gerado em volta dessas cargas em movimento, tá? Aqui, pessoal, o que são as cargas em movimento? Aqui dentro do próprio material, que é o meu ímã, eu tenho as partículas, as cargas, os elétrons se movimentando nesse material, tá? E essa movimentação, ela gera um campo magnético. Qual é a direção do meu campo magnético? É sempre do norte em direção ao sul, tá? Norte em direção ao sul, tá? Essa é a orientação do campo magnético. E aí, conforme a interação com outros ímãs e a sua relação com o campo magnético, a gente também consegue classificar os diferentes materiais. A gente classifica em diamagnético, paramagnético ou ferromagnético. Diamagnético é um material que é repelido pelo campo magnético, tá? Aqui está escrito elétrico, mas não é elétrico, é magnético, tá? Ele é repelido pelo campo, tá? Então, materiais diamagnéticos, por exemplo, o ouro, ele repele, ele é repelido pelo campo magnético. Já os paramagnéticos, eles são atraídos pelo ímã e passam a ter as mesmas características desse ímã, tá? Eles são atraídos, passam a ter esse comportamento desses ímãs,
Porém, quando você afasta o ímã, esse comportamento desaparece. Tá? Um exemplo de um material paramagnético é o alumínio. Já materiais ferromagnéticos agem da mesma forma que os para. Então, quando eles são aproximados de um ímã, eles se comportam como esse ímã. A diferença é que nos ferromagnéticos, quando você afasta o ímã, ele continua com o mesmo comportamento desse ímã, tá? Então, qual é a diferença aqui? No paramagnético, eles são atraídos pelos ímãs, compartilham do comportamento desse ímã, porém, quando eu afasto esse ímã, esse material paramagnético ele perde o efeito, tá? Ele volta para o seu estado natural, aí entre aspas. O ferromagnético não. Ele é atraído, ele mantém o comportamento desse ímã. Quando esse ímã é afastado, ele continua com o comportamento desse ímã. Ele tem o que pode ser chamado de memória magnética, tá? Ele continua com o comportamento desse ímã. O ferro é um ótimo exemplo de material ferromagnético, tá? Existe uma série de explicações sobre como se conserva, o porquê que se tem essa característica de imantação, de agir como um ímã no material. A gente não vai adentrar isso aqui, isso esbarra inclusive com química, mas só para a gente entender como é que é a classificação desses materiais, tá? E aí a gente já se caminha para o final da nossa aula quando a gente fala de indução eletromagnética. A gente viu, né, ali principalmente pelo experimento que a gente já tinha acompanhado, que eu tenho a corrente elétrica produzindo um campo magnético. Aqui o que eu tenho? O campo magnético influenciando na corrente elétrica, tá? Aqui eu vou ter duas leis que falam sobre essa relação eletromagnética. A primeira é a lei de Faraday, tá? O que vai me dizer a lei de Faraday? Eu tenho a geração de uma carga elétrica, de uma força, que a gente chama de força eletromotriz, né? Quando a gente estava estudando eletricidade. Então, eu tenho aqui ó, a minha passagem de corrente elétrica e essa passagem ela é induzida pelo campo magnético. E aí, repara o seguinte, isso aqui é um ímã, tá, gente? Eu atraio o ímã por dentro desse sistema aqui, deste anel, e eu tenho a intensidade da corrente passando para um lado, tá? E aqui eu tenho a minha corrente elétrica vindo nessa direção. Quando eu afasto o ímã, eu tenho o quê? A corrente elétrica indo para a direção oposta. O que eu preciso saber da lei de Faraday? Que eu tenho uma relação direta entre o campo magnético e a produção, a formação, a direção da corrente elétrica, tá? Então, aqui eu tenho, ao aproximar e ao afastar, eu altero o fluxo da minha corrente elétrica. É uma relação direta entre o campo magnético e o campo elétrico e a minha corrente elétrica, tá? E aí eu também tenho a lei de Lenz, que na verdade é só um complemento, só não, né? Mas é um complemento à lei de Faraday. O que diz a minha lei de Lenz? É o seguinte, repara aqui que eu tenho a atração de um ímã. Eu tenho um ímã que a gente está trabalhando sempre com ímã em barra, tá? Quando eu tenho a aproximação do meu ímã, eu tenho o quê? Eu tenho a formação de um campo magnético oposto ao campo do ímã, tá? Por que isso? E o que isso resulta? Isso resulta num afastamento, tá? Por isso aqui, ó, eu tenho a movimentação do anel, tá vendo? Que tá passando aqui assim, ó. Tá aumentando aqui, vindo nessa direção. É como se eu estivesse distanciando este anel. Porque o que acontece? Quando eu aproximo o ímã, eu tenho a formação de um campo magnético no sentido oposto, e aqui eu gero, então, um afastamento
desse material, um afastamento desse campo. Já quando eu afasto o meu ímã, o campo magnético aqui, ele vai atuar no sentido de quê? De atrair o campo que está presente no meu ímã, tá? Repara aqui, ó, que eu tenho intensidade de corrente, que é esse no roxinho. Por quê? Porque as duas ações, elas acontecem ao mesmo tempo. Tanto a ação da lei de Faraday, como a ação da lei de Lenz, tá? Aqui na lei de Faraday eu falo apenas sobre a corrente. Aqui na lei de Lenz eu também falo sobre o campo que é gerado, o campo magnético. Quando eu tenho a atração do ímã, o campo magnético é no sentido de fazer uma repulsão. Quando o ímã se afasta, o campo elétrico ele muda de sentido e vai no sentido de fazer uma atração, tá? Eu sei que pode não ter ficado muito claro, porque é um conceito um tanto quanto complexo, porém a gente vai revisar tudo isso no Zoom, tá? A gente pode tirar as nossas dúvidas e esclarecer esses conceitos, beleza? E aí, pessoal, é isso, tá? Deixei uns exercícios para vocês, mesmo esquema, e aí espero que vocês façam, tentem fazer pelo menos, tá? Porque aí a gente conversa mais um pouco sobre isso na nossa aula no Zoom. Então, hoje foi uma aula bastante teórica, tá? Bastante teoria. E a gente se encontra mais tarde para debater mais um pouco, para tirar as dúvidas, tá bem? Então, até mais.